O tema da aula é o artigo 73, inciso 6, alínea A, da Lei 9.504 de 97. É a proibição de realização de transferências voluntárias entre os entes federativos nos 3 meses que antecedem as eleições. Vamos à leitura do artigo 73, inciso 6, alínea A. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Nos 3 meses que antecedem o pleito, realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Vejam bem, o artigo 73, inciso 6, na alínea A, estabelece que as transferências voluntárias são proibidas. Isso quer dizer que a União não poderá realizar convênios para transferir valores para os municípios, assim como o Estado não poderá celebrar também convênio com o município para o repasse de valores para execução de obras, execução de serviços públicos, incremento em ações governamentais, em projetos sociais do governo. Essas transferências que ocorrem voluntariamente, porque não são decorrentes da Constituição, não são transferências que decorrem de uma lei federal ou de uma lei estadual, elas são decorrentes de negociações de caráter político com amparo em legislação, mas que são facultativas de serem executadas pela União e pelo Estado. Essas transferências, que são então chamadas de transferências voluntárias, pela faculdade que tem a União, o Estado, de transferi-las aos municípios, elas não devem ser realizadas nos 3 meses que antecedem as eleições. O motivo ensejador disso é que, no município, o candidato a prefeito, à reeleição ou quem ele apoie, pode ser que esteja se valendo desses convênios celebrados com a União e com o Estado, com o apoio do gestor público da União e do Estado, para se autopromover durante o período vedado de 3 meses que antecedem o pleito. Poderia estar sendo firmado neste período grandes convênios para diversos repasses de recursos para aquele município, tornando com que a população se sentisse prestigiada pelo governador, prestigiada pelo presidente, e isso graças ao seu mandatário local. E dessa forma estariam sendo captados eleitores, votos para aquele gestor. Essa é a preocupação do legislador federal ao impedir que União, Estado, quando as eleições são municipais, promovam transferência voluntária de recursos aos municípios.
essas transferências, elas são as voluntárias. Não estão incluídas dentre essas transferências aquelas que estão previstas na Constituição Federal, no artigo 157, tal como o repasse obrigatório de uma parcela do IPVA, uma parcela do ICMS aos municípios. Essa é uma transferência obrigatória, constitucional, que deve ser realizada. Outras transferências obrigatórias, também previstas em legislação infraconstitucional, federal ou estadual, deverão ser cumpridas mesmo no período de vedação. Analisando o artigo 73, inciso 6, a linha A da Lei 9.504 de 97, nós observamos também que essas transferências voluntárias entre pessoas de direito público. Ela atinge apenas o repasse de recursos da União aos municípios, dos estados aos municípios. É vedada a transferência dos recursos entre pessoas jurídicas de direito público. Não há vedação para que ocorra a transferência de recursos entre pessoas jurídicas de direito privado. Observem ainda o artigo 73, inciso 6, em sua alínea A, o que estabelece que, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-estabelecida, e ainda consta no inciso 6, a linha A, que os destinatários a atender situações de emergência e de calamidade pública. Nos 3 meses que antecedem as eleições, é vedado a transferência desses recursos. Porém, a própria alínea A estabelece ali 2 hipóteses de exceção. Vamos à leitura. A primeira hipótese é aquela relativa a recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado. Portanto, a obra ou o serviço, vejam bem, deve estar em andamento e com cronograma pré-fixado. São requisitos para que ocorra essa transferência voluntária de recursos, havendo a necessidade de cumprir uma obrigação formal pré-existente. Nos 3 meses que antecedem as eleições, é proibida a transferência voluntária de recursos da União aos municípios, assim como dos estados aos municípios. Entretanto, a própria alínea A do inciso 6 estabelece 2 hipóteses de exceção. Vamos à leitura dessas 2 hipóteses. A primeira delas, recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado. Esta primeira exceção, esta primeira ressalva à proibição de transferir recursos voluntários, ela diz respeito à obrigação formal pré-existente, ou seja, já tinha um convênio
existente anteriormente, já tinham celebrado um convênio antes dos 3 meses que antecedem o pleito. Outro requisito: deve a obra ou serviço estar em andamento. Não basta que o convênio esteja assinado, a obra ou o serviço precisam estar em andamento. E um terceiro elemento deve estar presente. Deve haver um cronograma pré-fixado de execução dessas obras e serviços. Com a união desses três elementos, um convênio assinado antes dos 3 meses, que haja obra ou serviço em andamento antes dos 3 meses e que, antes dos 3 meses, haja um cronograma pré-fixado de execução, aí será possível realizar, continuar realizando ou realizar a transferência voluntária de recursos. A outra hipótese prevista no artigo 73, inciso 6, a linha A, é no caso de recursos destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Aquelas situações emergenciais ou calamitosas também admitem a transferência dos recursos voluntários da União aos municípios ou do Estado aos municípios. E isso pode ocorrer através de desastres naturais, epidemias. Isso pode ser provocado através de chuvas torrenciais que causam deslizamentos, grandes inundações, tragédias sociais e humanitárias, como também pode ser em função de alguma doença viral que esteja atingindo aquela população e ela demande o apoio do governo federal ou estadual para minimizar os impactos sociais. Vejamos, portanto, essas duas exceções à transferência voluntária de recursos. A primeira delas, quando já tem um convênio, quando ele já está em execução, com um cronograma pré-fixado, tudo 3 meses antes das eleições, ou mesmo no período de 3 meses das eleições, entre 4 de julho e o dia 4 de outubro de 2020, mesmo estando dentro deste período, caso haja a justificativa da situação emergencial ou calamitosa, será possível a transferência. Qual é a penalidade para esta conduta vedada? Também é a suspensão imediata da transferência do recurso. É a aplicação de multa ao agente político ou ao agente público, o responsável pela conduta. É também caso de cassação do registro ou do diploma e também pode vir a ser caracterizada como ato de improbidade administrativa.